Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E eu adoro estar aqui com vocês. Estamos aí iniciando a nossa semana. Hoje é segunda-feira e é o dia que batemos aquele papo muito especial com ele, Carlos Campelo, que nos trouxe um assunto fantástico. Falamos de fobia. A gente oferece uma ferramenta para que a pessoa, por meio dela, ela consiga entender o que é essa fobia e, de certa forma, diminuir um pouco o tamanho dessa fobia até ela chegar no tamanho do medo. Recebemos também doutora Márcia Marli Medeiros, que é ginecologista e embriologista, e falamos sobre fertilidade. Quando é um caso de infertilidade, normalmente é o casal que nos procura. Sim. Então, por quê? Porque a gente sabe que em torno de 30% o problema é só na mulher, 30% só no homem, mas assim, nos restantes 40%, os dois têm algum probleminha. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora é aquela hora do bate-papo gostoso, motivacional de todo início de semana com ele, Carlos Campelo. Sempre um prazer te receber aqui, Carlos, iniciar a semana com você. A satisfação é toda minha, Elga. A gente está junto aí já há um certo tempo e é maravilhoso a gente contribuir, ajudar, né? Sim. Levar isso para as pessoas para que elas possam iniciar a semana olhando a vida pelo menos reflexiva, com um olhar mais salutar, mais cuidadoso, mais olhar para o próximo. A gente até liga o alerta das pessoas, né? Já começa a semana, a pessoa começa... Porque, às vezes, muitos erros você comete por não prestar atenção, assim, né? Levar a vida um pouco no automático. E, às vezes, você dá umas escorregadinhas, né? Dá aquela escorregada e você fala, nossa... Deixa eu ter mais atenção com isso, e eu acredito que a gente desperta isso nas pessoas, pelo menos o retorno que eu tenho, às vezes quando as pessoas chegam até mim, e olha, eu adoro, viu, minha gente, adoro muito quando eles chegam e falam, nossa, que trabalho legal que vocês estão fazendo lá, despertando muita coisa interessante, ligando esse alerta nas pessoas. Eu fico lisonjeado, né, Elga? A gente estudou, nós estamos aqui, não é por acaso, né? Nós estudamos muito para chegar no ponto que nós estamos. Então, muitas vezes as pessoas podem olhar e falar assim, estão aqui agora, então estamos contribuindo, faz parte do nosso propósito, do meu propósito, do seu propósito, mas para a gente chegar aqui nós tivemos que olhar nossas sombras, trabalhar muito as nossas sombras para chegar nesse ponto aqui. Com certeza, com certeza. Mas o bom, e eu quero deixar até essa mensagem já de início para as pessoas, que quanto mais você exercita isso, ela vai ficando meio que natural, né, na sua vida. Você vai cada vez subindo o degrau. O que você tem que querer, né, Campelo? Sim, exato. Querer. Você tem que querer. O poder da escolha é nosso, né? Isso. Simples assim, né? Simples assim. Era tudo pra ser, você. né? Campelo, e hoje, o que você nos trouxe dentro da PNL ainda? Dentro da PNL. Vamos falar de... Nós temos várias técnicas na PNL, pois até então a gente estava falando assim, como que a gente pode tratar a PNL, olhar a PNL como uma ferramenta fantástica para que a pessoa possa melhorar, né, hábitos, melhorar forma de interagir, forma de olhar para a vida, até chegar no ponto da espiritualidade, que nem foi no programa passado. Sim, maravilhoso. Eu sabia que a espiritualidade ia ser sensacional. É sempre, né? Sempre. E Elga, hoje a gente vai tratar de um tema específico, como que a PNL ela pode nos ajudar com uma coisa chamada fobia. Interessantíssimo. Sim, tem uma ferramenta dentro da PNL que a tradução pura do inglês para o português se chama cura rápida de fobia. Porém, aqui do Brasil, do nosso território, a gente não pode prometer cura nunca, jamais. Mas a gente oferece uma ferramenta para que a pessoa, por meio dela, ela consiga entender o que é essa fobia e, de certa forma, diminuir um pouco o tamanho dessa fobia até ela chegar no tamanho do medo.
Porque a fobia é o excesso de medo. Tipo, é o medo potencializado, então Medo seria a potencializado. fobia. É um pensamento... Muito medo, aterrorizante. Isso, é um pensamento disfuncional do medo, né, que chega ao ponto de fobia. Por exemplo, tem pessoas que... Você vê as questões da fobia. Tem pessoas que têm fobia de buraquinho. Por exemplo, vai tomar banho e tem o ralo, e o ralo tem cheio de buraquinho. A pessoa não entra no banheiro. Jesus! Essas coisas, assim, às vezes a gente, tipo, vê, você nem acredita que isso é verdade, né? Aí vem medo de perereca, medo de rato, medo de barata, medo de libélula, medo do vento, medo da árvore, medo de lugares fechados. De multidão. Que devem ter muita gente que desenvolveu muito esse medo ultimamente, né? Por causa... É algo interessante isso, né? Exato, vem muito a calhar exatamente no momento, porque a questão de a gente ficar muito preso. Então, aquelas pessoas que tinham medo de ficar presos, né? Medo de ficar em lugar fechado, claustrofobia. Sim. Né? Então, e agora despertou dentro da gente o medo de estar com as outras pessoas. Isso. A gente se deparou, Elga. Aconteceu comigo, de chegar assim, aí a pessoa espirrar ou coisa parecida. E aí, nossa! O meu comportamento, como que ia ficar meu comportamento perante aquela pessoa? Eu ia me afastar da pessoa, eu fui cumprimentar uma pessoa, eu fui com a mão assim, aí a pessoa se afastou. Eu falei, poxa, eu estava invadindo o espaço dela. Isso é verdade. As pessoas, Campelo, estão ainda um pouquinho sem saber lidar com esse novo momento que a gente está vivendo. Depois não, né? Estamos aí, eu quero muito falar depois, viu, minha gente, né? Deus eu quero quiser, muito né? falar depois. Mas nesse momento de pandemia, as pessoas não estão sabendo muito lidar com as outras, estão tendo vários problemas, porque cada um está reagindo de uma forma, né? Exato, Elga, e vai ser um aprendizado, tudo vai ser aprendizado, né? Para mim, para você e para todos nós, de como lidar com isso. Pois é. E acho que muitas formas de fobias potencializaram, aconteceram, disseminaram com essa pandemia também, né? Também. E ainda vão. Ainda vai acontecer mais, né? Imagina a pessoa que teve efeitos colaterais do vírus e alguns, infelizmente, não conseguiram resistir, mas aqueles que resistiram e que voltaram, e o medo de pegar o vírus novamente, porque está todo mundo falando que pode infectar, né? Esse medo pode se transformar em fobia? Pode se transformar. Tem pessoas que já têm medo de bactéria, de germes, né? Tem aquelas pessoas que têm uma pisquez com limpeza. Exato. Né? Imagina essas pessoas nessa situação. Essas pessoas devem fazer sanitização na casa todos os dias, né? Pois é. Algumas vezes está colocando em risco até a própria saúde. É verdade. Porque depende da quantidade de elementos químicos que está utilizando, né? Vai saber. Então, enfim, existem diversas formas de pensamento disfuncional em relação ao medo, transformando em fobia. E com essa ferramenta, a gente vai analisa a intensidade e diminui um pouco a intensidade para que a pessoa consiga ter uma vida normal, uma vida mais salutar, uma vida do cotidiano. Sim. Né? Tem pessoas que têm medo de lugar fechado que não conseguem viajar de avião. Do próprio avião também. Exato. Né? Tem gente que tem fobia de avião. Sim. Tem muitas, Exato. Né? E você vê o tamanho, gente, da importância do programa de hoje, nesse nosso bate-papo de hoje, é muito importante, porque às vezes muitas pessoas, não são poucas não, um medinho ou outro, uma coisa que te incomoda, tem ali, né? Sempre tem algo que te incomoda. O medo é uma emoção básica, então dentro da ferramenta a gente não está falando de eliminar o medo. Sim. O ser humano sem medo, ele não ia sobreviver. É importante também, né? É importante é uma questão de sobrevivência, senão ele pegaria, vou atravessar o Oceano Atlântico nadando. Não tenho medo, vou atravessar. Né? Vou subir num edifício, no arranha-céu e vou ficar lá na marquise, parado, sentado, olhando o vento bater em mim ou coisa parecida. Sim. Não, então tenho medo que vai falar assim, até do cérebro repetílico que nós temos, de preservação da vida. Isso, com então, certeza. medo tem. Então, o que a gente está falando até o medo tem sua utilidade, de né? medo de uma forma funcional para que a pessoa consiga ter no seu cotidiano normal
uma das coisas que muito vem me procurar é medo de falar em público. Que nós conversamos aqui também. Já conversamos aqui usando a ferramenta do PNL. Da PNL e oratória. Sim. Isso, exatamente. Agora aqui a gente vai tratar especificamente do medo exagerado, que é a fobia. Começando aqui dentro da PNL, no primeiro programa aqui dessa série, a gente falou dos pressupostos básicos, né? E uma das coisas que nós temos que sempre lembrar, e quem trabalha nessa área sempre tem que lembrar, ele tem que ter o cuidado de lembrar desses pressupostos básicos, é para separar o que é meu do que é do outro. O que eu penso sobre alguma coisa, nesse momento que eu estou oferecendo uma ajuda para outra pessoa, oferecendo ferramentas para que a outra pessoa consiga ela mesma continuar, ter ferramentas, ter situações, ter comportamentos que sejam assertivos para aquilo que ela deseja, eu tenho que saber que o que ela pensa daquilo é dela, o que eu penso é meu. E nesse momento eu tenho que eliminar ou deixar de lado o que eu penso, o que eu acho. Eu tenho que dar importância e valor ao que a pessoa pensa, o que a pessoa acha, o que é importante para ela, o que não é importante para ela. Então, dentro desses pressupostos, eu tenho que entender que tudo na vida para a PNL tem uma intenção positiva. Sim. E a primeira coisa eu tenho que saber é aquela fobia. Qual que é a intenção positiva daquela fobia? O que aquilo traz para a pessoa? O que aquilo quer proteger a pessoa? Exemplo, tem pessoas que têm medo exagerado, fobia de dentista. Sim. Né? Do motorzinho, aquele... Daquele barulhinho. Tanto é que estão trabalhando para ter um motorzinho sem som, para você ter uma ideia. Ah, não acredito! Sério, olha que maravilha. Exatamente. E isso vai bem ao encontro do que a PNL fala. Porque dentro da PNL... voltando ao dentista, para não perder a linha de raciocínio. Aí o que a pessoa faz? O que acontece? Qual que é a intenção positiva de você ter fobia de ir ao dentista? Qual que é essa intenção? Então, a gente tem que buscar entender o que foi que aconteceu que despertou essa fobia da pessoa ir ao dentista. Sim. Foi uma dor que ela sentiu? Foi uma dor exagerada que ela sentiu? E dentro da PNL nós vamos entender isso. Porém, são várias fases, são Sim. várias etapas. E a próxima etapa é a gente falar do grau de intensidade que eu entendo essa fobia. Que legal. Eu iria te perguntar realmente isso aí. Para você ter uma fobia, tem que ter acontecido algo mesmo marcante na sua vida? Ou, por exemplo, usando o exemplo do dentista, uma dor muito grande, algo muito negativo para você desenvolver isso? Mas eu vou pedir para você segurar. Nós vamos chamar o intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta aqui com aquele bate-papo gostoso, descontraído e sempre pra cima com ele, Carlos Campelo. Hoje nós estamos falando sobre fobia, né? Que é algo assim que assombra muita gente. Sim. E eu finalizei falando, justamente perguntando para você se tem que ter acontecido algo assim muito marcante, algo que realmente desencadeou esse medo. Sim, muito Elga, grande? Tem um fato que aconteceu na vida da pessoa que desencadeou isso, e é exatamente nesse fato que nós vamos buscar onde aconteceu para trabalhar, né? Antes de eu dar prosseguimento, a gente tem que entender da pessoa qual que é o grau dessa fobia, né? De 0 a 10, né? E a pessoa vai falar 10, é completamente paralisante. Né? Eu tenho daqui para São Paulo, eu não gosto de lugar, eu não gosto de andar de avião, não vou, eu vou de ônibus. Uhum. Né? Teve uma pessoa que inclusive passou num trabalho comigo, ele era do Nordeste, ele enfrentava 3 dias de Meu ônibus Senhor. para não enfrentar 3 a 5 horas de avião. É uma coisa assim realmente Sim. demais, né? Hoje ele vai de avião. Olha. Pois é, quando a gente vai exatamente buscando a causa.
Tem o Will, que é um amigo meu, que ele tem fobia social. Inclusive, a gente está trabalhando com ele e o resultado dele vai fazer uma live comigo. Olha! Porque ele é dublador, né? E é uma questão assim que... Como que é? Ele é dublador, né? Mas ele está lá no cantinho dele. No lado social, ele tem essa fobia. Então, a gente está trabalhando exatamente para... Eu estou incentivando ele. Porque a gente assiste filme, assiste série, assiste tudo com dublagem. Mas como que funciona eles? Como que é o trabalho deles? Sim, então, muito eu estou interessante. incentivando ele para que a gente possa Vai falar ser um sobre exercício. isso. Vai ser um exercício para ele. E ele vai estar dentro do que ele faz. Né? Então a gente entende qual que é, voltando, a gente entende qual que é a intensidade dessa fobia, a gente procura entender qual que é a intenção positiva do que realmente aconteceu e quer proteger. Vou dar um exemplo aqui para você. É assim, é daquele lance, a gente tem que respeitar e separar o que é meu e o que é do outro. Tem um caso que o marido, ele tinha fobia do mamilo da esposa. Meu senhor, do mamilo. É da pontinha, inclusive, né? Sério? O mamilo, né? Da pontinha. Isso, do mamilo da esposa. Exato, para fazer Olha relação. Que interessante isso, eu nunca tinha ouvido falar. Complicado, né? A gente até dá E como é que funcionou isso aí? para ele manter relação sexual com ela, ela tinha que usar sutiã. Meu Deus do céu. Então, tem, Elga, existe isso é normal, ter fobia dessas coisas. Então, esse tipo de coisa, assim, para ter uma relação mais sadia, para ter uma relação mais natural, então, não é perder o medo que a gente está falando, mas é ter uma relação mais sadia, mais funcional. Sim. Né? No caso, a gente procurou saber qual que era o medo que ele tinha, de Eu 0 a estou 10. muito curiosa agora 0 a neste 10. caso. Depois entender qual que era a intenção positiva. A intenção positiva dele era a aceitação. Aí vai ficar assim, mas como assim, né? Sim. Então, cada pessoa tem a sua experiência. O que aconteceu quando ele era criança, ele estava mamando no seio da mãe, ele mordeu, machucou, a mãe, num ato... Foi um reflexo até, né? Reflexo, ótima palavra. Jogou ele e ele caiu no chão. Nossa Senhora. E ele se sentiu rejeitado. Que é algo compreensivo, né? E aí? Como assim? Não foi por querer, não foi só... assim. E olha o que gerou. Então, tem muitas coisas, Elga, que eu lembro muito da música do Renato Russo, né? Você culpa os seus pais por tudo, isso é um absurdo, o que você vai ser quando crescer. Né? São crianças que nem você. Muitas coisas assim. Ele é maravilhoso, você vê que estamos falando dele até hoje. Exatamente. Aquilo que a gente passou por criança, pode culpar os nossos pais? Não, ninguém tem culpa. Porque eu também, como pai, eu posso e devo ter cometido algumas coisas que vai representar lá na frente do meu filho. Então, e acontece isso. Acontece também, por exemplo, muito com criança colocada em situações constrangedoras quando era na escola, pré-escola. Falava assim, fulano tirou 10, você tirou 9, ficava aquela menosprezando comparação, a comparação, né? Ou colocava a criança despreparada para falar na frente dos colegas, ficava com vergonha. Isso vai trazendo, vai desencadeando as fobias. No caso, poderia ser até uma fobia social, a não aceitação. Então, nesse caso específico do marido, como que a gente usa a ferramenta? Entende a intensidade, vê a intenção positiva do que aquilo está acontecendo e a gente trabalha com o cliente para ele se sentir seguro. A gente faz uma técnica, a gente chama a técnica para que desperte uma âncora de segurança. E é uma técnica que, por incrível que pareça, na televisão até pouco tempo atrás, você poderia reparar que os repórteres, os âncoras, eles usavam uma caneta. Eles não escreviam nada, mas eles ficavam segurando uma caneta. Era uma técnica? Era uma técnica de programação neurolinguística de âncora de segurança. Olha. Ele colocava segurança naquela caneta e na hora de falar em público, na hora de falar ao vivo, na hora de falar, tipo, num jornal de repercussão nacional, ele ficava segurando a caneta para ter segurança. Olha e funciona. Que interessante. Então no caso específico, a gente vai e busca uma âncora de segurança, a gente vai buscar uma âncora de segurança, no caso desse marido, uma âncora onde ele se sinta seguro, onde ele se sentisse aceito, querido, onde ele estava desempenhando um papel que ele estava feliz.
né? Então a gente vai, vivencia aquilo ali. Lembrando da PNL, nós trabalhamos os sentidos, porque tudo é registrado através do sentido. Então nós trabalhamos o sentido: visão, audição, o tato, o paladar. Então a gente vai pegando esses sentidos e vai relacionando. Aquele registro daquele momento, ele foi pego, aquele registro foi registrado. Ó, aquele momento foi registrado, na memória por um desses sentidos, que é um dos filtros que nós temos. Sim. Né? Então ele foi registrado. A PNL vai exatamente nesse registro e ressignifica esse registro. O que é ressignificar? É dar um novo sentido para aquilo ali. Entendi. Muito interessante. Aí, outra técnica que a gente usa outra ferramenta que a gente usa dentro da cura rápida por fobia, porque é o nome da técnica, a gente não está prometendo cura. Lembrando que não pode, prometer cura. Não está prometendo cura, está simplesmente deixando que a pessoa tenha um processo assertivo, sim, né, trabalhe um funcional. Aquilo, né? Exato. Aí é olhar para a pessoa e trabalhar dissociação. Sim. E é uma técnica que ela assim fala assim, caramba, como uma coisa tão simples funciona. Vou falar a técnica. Tá? Por favor. O que a gente pega? A gente pega a pessoa, conduz a pessoa numa sala de cinema. Antes disso eu tenho que saber se a pessoa não tem fobia de cinema. Olha só falta, né? Porque aí eu tenho que usar. Só falta, se né? ela não tiver, vai ser no cinema. Então a gente coloca, a gente cria mentalmente todo o cenário, a tela do cinema, as cadeiras e a pessoa sentada ali, olhando a vida dela na tela do cinema. Olhando até alguns segundos antes de acontecer o fato. O fato que... No caso do marido, a gente levou assim, o que você estava fazendo antes de você morder o seio da sua mãe? Eu estava lá me sentindo confortável, carinhoso, quentinho, seguro, mamando. Então para aí, ok? Parou aí a cena. Né? A gente dissocia a pessoa. Então essa cena está passando na tela, a gente coloca a pessoa mentalmente sentada numa sala de cinema olhando e pede para dissociar. Sair dessa sala e ir lá, não tem ali onde antigamente, eu nem sei se ainda existe mais, o cara que ficava lá rebobinando a fita. Eu também não sei se existe, mas eu sei do profissional que está lá controlando. Eu acredito que exista ainda. Aí coloca lá naquela cabine. Então lá naquela cabine, eu estou controlando a fita, eu estou me olhando mentalmente, eu sentado no cinema e eu imaginando eu assistindo o filme. Sim. Olha só. Aí a gente tira a cor da cena, dele mamando, a gente tira a cor da cena e vai passar todo o processo entre ele morder o mamilo, a mãe jogar, depois a mãe pegar e ele se sentir seguro, vai passar todos os processos em preto e branco. Eu estou trabalhando visual, em todo preto e branco, até ele se sentir seguro de novo. Quando ele se sentir seguro, eu coloco cor, novamente. E eu vou conduzir a pessoa para que ela passe daquilo de rápido. Assim como fosse assim, ó, zoom. Sei, audição. Acelerou. Aí eu trabalho a audição. A gente está ressignificando todo o processo de captação daquela cena. Passou lá, ele está se sentindo seguro, novamente. Aí eu volto rebobinando a fita, tudo em preto e branco, e usando som. Como é que, você já viu rebobinar uma fita? Como é que fica o som? Sim, distorcido, né? Distorcido. Tudo não dá para compreender nada. A gente coloca esse som, sem compreender nada. Volta para o momento que está seguro. Então eu saio do momento seguro futuro e volto para o momento seguro anterior ao fato, retornando todo aquele processo em preto e branco. E eu falo assim, ó, retornando tudo em preto e branco, fazendo... voltou. Eu aqui em cima, assistindo eu lá embaixo, olhando a cena que aconteceu o fato. Olga, a gente faz isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes até que eu ache necessário. Se a pessoa começar a ter taquicardia, porque afeta organicamente o medo, a gente desperta aquela âncora segura. Né, lembra que eu falei da caneta? A gente faz uma âncora, a gente desperta, então a pessoa que está aqui rebobinando a fita, olhando a fita, ele vai se sentir seguro. Aí a gente pega essa segurança que ele está se sentindo aqui agora
e leva lá para a pessoa que está sentada, lá assistindo a fita. Leva para a pessoa que está sentada assistindo a fita, ela segura, né? A gente continua o filme da parte que ela está se sentindo segura, futuro, né? Para frente, ela se sentindo segura, e ali a gente faz o que a gente chama de ponte ao futuro. A gente pede para ele imaginar agora, no caso, ele, especificamente, ele mantendo relação sexual com a esposa dele, ela sem sutiã, como é que ele está se sentindo? Olga. Você vê como o nosso cérebro, né, é algo assim sensacional. É uma reprogramação, né? PNL. É uma reprogramação. Exatamente, é PNL. Nossa, sensacional. É programação neurolinguística. Então a gente usou o idioma, a gente usou o cérebro e a gente usou a programação, no caso reprogramação, para que a pessoa consiga superar esta fobia, esse pensamento disfuncional sobre o medo. Olha que maravilha. E para qualquer fobia, isso aí funciona? Funciona, Olga. Nossa. E assim, fala assim, mas é simples assim? Não é simples assim. Eu nem deixei você falar, eu empolguei aqui, fui falando a técnica, nem deixei você falar. Né? Tem que ter todo cuidado e o profissional tem que estar preparado, habilitado para que possa conduzir. Com certeza. Você entendeu a técnica? Eu entendi a técnica e acredito sim que isso aí realmente possa, não pode falar cura, mas ajudar a pessoa a lidar com essa fobia, a ter um pensamento mais funcional em cima do medo. Sim, trabalhar aquilo ali, né? E eu achei fantástico, olha, e fico imaginando tanto de coisas que existem aí para melhorar nossa qualidade de vida. Tem pessoas que passam uma vida inteira aí tendo problemas sérios com o excesso de medo, né? E nunca imaginou que talvez fazendo uma programação neurolinguística, esse exercício aí possa ajudá-lo aí a se libertar, né? E assim, tecnicamente é simples, profissional bem preparado, tecnicamente é simples. Simples falando assim, né, Isso, Campelo? Mas não é todo mundo que pode. O profissional né? tecnicamente preparado. Sim, né? claro. Tecnicamente preparado. E... Eu também não iria lá sentar para ninguém me reprogramar, não. Ninguém vai me reprogramar, não. E outra coisa, que geram perguntas, é totalmente consciente? Totalmente consciente. A pessoa que está ali... Porque a pessoa acha que é meio hipnose, não tem nada a ver. Você pode me falar isso, que você também é hipnólogo. Eu sou hipnólogo. É totalmente consciente. Que maravilha. Até porque a hipnose, ela é uma comunicação efetiva. Então, conforme eu vou conversando com a pessoa e vou colocando elas nas cenas, a forma que a gente vai conversando, de uma forma não invasiva, você está se sentindo confortável, você está se sentindo seguro. Como que você está se sentindo seguro? Como que você se sente seguro? Você se sente seguro estando no tal local? Imagina você nesse local. É tudo a pessoa dá um insumo. A pessoa pode chegar para mim e falar assim, olha, eu tenho medo, eu tenho fobia de alguma coisa, eu quero curar, eu quero ter um pensamento funcional em cima dessa fobia. Beleza? Só que eu não quero falar qual que é a fobia. Tudo bem. Sério que ele pode não falar? Não precisa. E você consegue fazer um exercício? Porque eu vou pedir para ela, pensa alguns segundos antes de ter ocorrido o fato. É tudo ela. Ela ali. Agora, alguns segundos após você ter passado o fato e você está se sentindo seguro. Por exemplo, fobia social. A pessoa despertou uma vez que ela foi na feira. Então, quando que ela se sentiu bem? Quando ela estava na casa. Quando que ela se sentiu bem de novo? Quando ela estava em casa. Então, a gente sai da casa e volta para casa. E todo aquele processo que despertou fobia social na feira, a gente muda a cor, a gente muda o som, a gente dissocia a pessoa 2 vezes para ela se sentir segura, a gente coloca uma âncora positiva, uma âncora de segurança, a gente entende qual que é o tamanho dessa fobia e entende qual que é a intenção positiva. O que aquilo ali quis dizer para mim, o que aquilo ali representa para mim, né? Para mim, para a pessoa que está sendo. Fantástico, porque viver com medo, esse tipo de medo, principalmente os que têm fobia social, deve ser algo que incomoda demais, atrapalha demais, né? Você sair na rua, você não se sentir bem, você se sentir mal de estar ali na presença de outras pessoas. E como é que você vai viver assim? Tem uma agorafobia, né? Agorafobia, medo do aqui e agora. Do presente? Do presente.
Nossa Tem Senhora. fobia de tudo que você possa imaginar. Então, imagina assim, tem pessoas que com essa técnica, você pode compartilhar, né? Novamente falo, quem não pegou a técnica direitinho, assiste lá no canal, do YouTube, isso está lá da Elg toda à Você. disposição. Tem o seu site também, que você passa muita informação lá também, né? Muitas ferramentas Tem também ferramentas no seu site. gratuitas para as pessoas, para elas olharem para si, se enxergarem e ver assim, olha, existe uma forma de eu ter uma vida mais confortável. Isso, fala, gente, vamos melhorar, né? Vamos nos ajudar, querer melhorar, porque tem muita coisa aí à disposição, né? Campelo sempre, olha, eu adorei falar sobre fobia e adorei saber que existe, eu também não sabia que existia essas técnicas aí que resolve, que ajuda, né? E que tipo, traz aí uma libertação para as pessoas, né, terem maior qualidade de vida. Adorei. E verdade, e todas essas técnicas elas são comprovadas cientificamente. Não é nada assim, a jogada ao léu. Não, tem toda uma literatura por detrás, pode procurar, né? Pode procurar lá, pesquisa comprova. Isso. Que é tudo garantido. Mas está vindo de você, né, Campelo? Campelo, sempre é um prazer iniciar a semana aqui com você, com esse bate-papo, sempre ajudando as pessoas, passando informação. Eu adoro, viu? Ah, que ótimo, eu fico muito feliz porque você sabe, né? Isso fortalece o meu propósito. Então, o nosso, né? Com certeza. Ótimo, gostei dessa. Então, muito obrigada. Até a próxima semana. Estamos juntos. Estamos juntos. E o Elg, você continua, viu? Não acabou, não. A gente já volta com uma entrevista sensacional com a doutora Márcia Marli falando sobre fertilidade. Não saia daí. E agora chegou uma hora muito especial. Eu quero que vocês se conectem aqui comigo, que eu tenho um recadinho muito importante e olha que pode te ajudar. Você aí que está iniciando o seu negócio, você que está querendo aí dar aquele up no seu negócio, seja grande, seja pequeno. Eu vou falar agora da empresa Entre Aspas Soluções, que chegou agora aqui em Cuiabá e só vem crescendo. Por quê? Porque ela trabalha com o mundo digital. Ela traz visibilidade, credibilidade para o seu negócio. Então, dê uma olhadinha no VT. Pensando em inovação, a Entre Aspas Soluções te leva onde ninguém levou. Desenvolvemos uma única e completa forma para o seu negócio, trazendo visibilidade, credibilidade e aumento de vendas para o seu negócio. Até quando você vai investir sem resultado? Nós temos a solução. Ligue e fale com nossos consultores. Entenderam o recado, o porquê que a Entre Aspas Soluções chegou para resolver a sua vida? Muita gente faz investimento, impulsionamento, sem ter a forma correta de fazer. Então, olha, gente, é dinheiro jogado fora. Mas a Entre Aspas Soluções está aqui para resolver tudo isso e o melhor, entrega resultado. E agora no nosso programa Elg Você, estamos recebendo a doutora Márcia Marli Medeiros, que é ginecologista e embriologista. Primeiro eu quero te agradecer muito, doutora, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigada, Elga, pelo convite. Fico feliz de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Que é muito importante, né, doutora? Vamos aqui bater um papo sobre fertilidade, que é algo assim que eu acredito que quando o casal, ou não que seja somente o casal, mas quando a mulher ou o homem tem esse problema, é algo que afeta muito, né? Assombra muitas pessoas, mas que hoje em dia tem muitos recursos que a pessoa pode se utilizar para resolver esse problema, né? Com certeza. Então, assim, quando é um caso de infertilidade, normalmente é o casal que nos procura. Sim. Então, por quê? Porque a gente sabe que em torno de 30% o problema é só na mulher, 30% só no homem, mas assim, nos restantes 40%, os dois têm algum probleminha. Então, a gente olha o casal. Mesmo assim, eu sendo ginecologista, quem nos procura é o casal e a gente investiga os dois. Isso aí é porque
eu já ouvi falar, assim, conversando, né, com pessoas, às vezes a mulher comenta, nossa, não estava conseguindo engravidar e fiz vários exames, vários testes, e no final das contas fui descobrir que o problema era o meu marido. E hoje em dia não, o olhar de vocês já é pro casal, né? Realmente, agora tem uma coisa assim, que os casais pecam muito, o que é? Nos exames pré-nupciais. Então, os exames pré-nupciais, na verdade, o espermograma é obrigatório. E assim, 99% dos casais não fazem, o homem não vai na consulta pré-nupcial, é mais a mulher. E ele não faz o espermograma. Então, às vezes, a gente pega casais onde a mulher usa uma pílula anticoncepcional por anos, e aí quando para engravidar não consegue, a gente vai ver o problema está no homem. E ele poderia saber disso há muito mais tempo, tratar, ela evitar de tomar tantos anos de pílula. Então, a consulta pré-nupcial do homem é extremamente importante, Olga. Mas o homem, ele tem esse traço, né? Nós estamos aqui no Novembro Azul também, né, doutora? Sim. Eu até recebi alguns outros profissionais falando em questão não só de saúde física, como mental também, em relação a essa resistência do homem em buscar um médico para fazer um check-up, dar uma fiscalizada na sua saúde, né? Que eles acham que eles são de ferro, que isso aí é algo que nunca vai chegar, não tem problema nenhum. É uma questão cultural, né, doutora? Cultural, com certeza. Mas que, graças a Deus, vamos falar muito sobre isso e tentar ultrapassar essa barreira. Mas, doutora, a questão da infertilidade, ela pode acontecer por diversos problemas, né? Às vezes algumas doenças, não só na mulher quanto no homem, pode acarretar, né? Muitas. A gente, para investigar um casal que chega lá com infertilidade, a gente já tem assim, a gente separa por fases. Então a primeira fase é o pré-gestacional da mulher, saber se ela está bem para engravidar. Sim. Imagina a gente fazer uma fertilização numa mulher que está com câncer do colo do útero. Nossa. Então, dentro do pré-gestacional existem todos os exames de rotina. Preventivo do colo, ultrassom, os exames de infecção, sífilis, hepatite, HIV, anemia, infecção de urina. Então, a primeira fase da mulher é ver, está bem para engravidar? E do homem, a primeira fase é o espermograma e os exames de rotina. A gente aproveita que ele está ali e já faz os exames de rotina dele. Que maravilha. Estando tudo bem, então vamos começar a investigação. Aí a segunda fase, a gente investiga os hormônios para ver se ela tem um problema hormonal. Sim. E também se as trompas estão abertas. Essa é a segunda fase. Porque se tiver obstruída, ela já não pula para a terceira. A gente já sabe que daí ela já vai para uma fertilização. Sim. Trompas abertas, está tudo bem? Qual é o motivo? Por que ela não engravida? Se o espermograma deu normal, se as trompas estão abertas, se os hormônios estão normais. Aí a gente parte para a última investigação, que é a investigação de endometriose e de patologias que podem acometer a barriga lá dentro da mulher. Entendi. Que são as trompas, aderências, endometriose, doença inflamatória pélvica. E isso a gente só vê através de um procedimento cirúrgico que chama videolaparoscopia. Então, esse é o último exame da investigação. E aí, então, já tem todo um protocolo, né? Exato, o nome é esse, protocolo de investigação de infertilidade. Então, e o casal chega lá, faz todo esse protocolo. E no caso, assim, que é identificado alguma doença ou algo, daí tem que fazer o tratamento, se for reversível, né, doutora? Exatamente. Para ver se consegue naturalmente fazer a mulher, o casal, conseguir essa concepção. É concepção que fala? É, essa gravidez. Então, por exemplo, na primeira fase, a gente examina o colo. Muitas vezes o problema está no colo do útero. Ela tem um processo inflamatório, ela produz um muco, a gente chama de muco hostil. Então ela tem, o pessoal fala feridinha, o nome científico seria uma ectopia do colo, e ela produz um muco menos fluido, e aí quando tem relação os espermatozoides não passam por aquele muco porque ele não está bom. Então você cauteriza, você trata a infecção, ela produz um muco melhor e ela engravida simplesmente por tratar uma patologia do colo. Isso é muito frequente, doutora? Bastante frequente. Essa semana eu vi uma paciente, tudo normal. Fui examinar o colo com uma ectopia extensa, um muco pegajoso, então o espermatozoide eu brinco, ele não anda, ele tem que nadar no muco.
Sim. Ele se torna capaz de fertilizar o óvulo através da passagem pelo muco do colo do útero, sabia? Então é Nossa extremamente, todos os compartimentos da mulher, vagina, colo, útero, trompa, ovário, todos eles são extremamente importantes para ocorrer a fertilização do óvulo. Olha que maravilha. Doutora, a senhora é proprietária da clínica Intro, que já Isso. tem 25 anos De existência. de existência e é muita experiência. O que a senhora diria hoje? Houve uma questão de que as mulheres estão tendo mais problemas para engravidar devido a essa postergação da maternidade que está acontecendo? Sim, isso assim é óbvio para nós, porque nós assim, todo mês a gente faz estatísticas das taxas de gravidez por idade também, né? Sim. E todo ano a gente tem uma fiscalização do Brasil que chama Cisêmbrio. Então é bem importante, todo ano a gente tem que mandar todos os dados para o sistema de informações sobre a fertilização no Brasil. Sim. E é importante para a estatística do Brasil. Então a gente percebe o quê? O número de mulheres que com mais de 40 estão aumentando. E a gente Que não é engravidou claro, ainda. é claro que tem aumentado o número de mulheres de mais idade que procuram por infertilidade pelo fator idade. Sim. Não engravidam só por causa da idade. Nossa, Entendeu? e quanto mais velha, infelizmente, né? Mas é um pecado com a mulher, né, doutora? A gente nasce com um prazo de validade. Exatamente. Nessa questão, né? Exatamente. Infelizmente é uma realidade que eu não sei se está caminhando, porque a gente já nasce com um número de óvulos, não é? Sim, Limitado. limitado. Nossa, então assim, é algo que é genético, né? Não tem como você mudar essa realidade. Não tem. A gente nasce com em torno de 2.800.000 óvulos de cada lado. E assim, mesmo a criança, ela vai perdendo os óvulos. Você vê, sem ovular, sem menstruar. Nossa. Na puberdade, a gente só tem 300 a 400 mil de cada lado. E pasme, todo mês a mulher, quando vai ovular, ou mesmo tomando pílula, ela perde de 100 a 300 óvulos por mês. Nossa. Independente. Então, não tem nada que faça parar essa perda programada Nada. de Mesmo óvulos. as que não menstruam? Mesmo as Porque que não hoje em menstruam. dia muita mulher não opta por não menstruar todo mês. Existe uma Não perda existe. programada. Se Meu você tomar Deus. pílula a vida inteira, você vai entrar na menopausa no momento que era programado. Hoje em Não dia existe. não existe nenhuma luz no fim do túnel, assim, Não, doutora. só o congelamento de óvulos, que é assim, hoje é totalmente legal, não é mais considerado um procedimento de pesquisa, já é um procedimento, desde 2013 foi considerado já um procedimento não experimental, ou Sim. seja, já foi comprovado que realmente os óvulos congelados, eles geram crianças normais, não tem aumento de malformações, de alterações genéticas. E hoje a gente tem o quê? 8, 10 anos já de história de congelamento de óvulos com maravilha. sucesso. Então, assim, o que tem para fazer para parar essa perda de óvulos ou para preservar essa fertilidade, por questão da idade, é o congelamento de óvulos. Esse congelamento, a mulher tem que começar a se preocupar, já acender o alerta. Já passou dos 30, qual a idade o máximo que ela pode congelar esses óvulos? Não existe um máximo. Sim. Os estudos falam assim, olha, se você chegou nos 34, 35 anos, não tem um companheiro, ou se você, pela vida profissional que você leva, você vai postergar mais, o ideal é congelar até no máximo os 30 anos. A gente fala assim, não muito antes também, porque senão você vai fazer um investimento e de repente você nem vai usar esses óvulos. Mas assim, quanto mais cedo, melhor, tá? Se você tem condições, quanto mais cedo, melhor. Porque eles também vão envelhecendo, né? Então, isso é importante que você está falando. Não é só quantidade que se perde. A partir dos 35 anos, a velocidade de perda dos óvulos dobra e a gente tem uma alteração importante na qualidade. E por quê? Então, você imagina os óvulos lá guardados nos teus ovários por 35 anos. Então, tem vários fatores externos que agem na genética daqueles óvulos. Alimentação, os alimentos embutidos, os agrotóxicos, calor, bebida, cigarro, droga.
Vários motivos, a gente chama de alterações assim, epigenéticas, coisas que podem mudar a genética e que vêm de fora, não é uma coisa herdada sua. Sim. Entendeu? Por isso que começam também a aumentar abortos a partir dos 35 anos, a taxa de gravidez nas fertilizações começa a diminuir bastante. A partir dos 38 até a gente indica fazer a fertilização e avaliar a genética dos embriões. Olha que porque maravilha. aumenta muito a taxa de alteração genética dos óvulos e, consequentemente, dos embriões. Sim, falando dessa alteração genética e dos problemas que podem ocorrer se o óvulo não tá legal, vamos dizer assim, eu quero falar sobre isso já, mas vamos segurar um pouquinho, está maravilhosa a entrevista, mas eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho, fica aqui comigo. Voltamos e estamos recebendo a doutora Márcia Marli Medeiros, que é ginecologista, embriologista. Estamos aqui batendo um papo, assim, muito interessante sobre fertilidade, né? Eu acredito que as mulheres ficam assim, falando de fertilidade, porque infelizmente é algo que, não só falando das que já existe algum problema, físico, né? Mas as que estão prorrogando essa gravidez, que são muitas, elas ficam assustadas, porque é uma decisão complicada, né? Como elas estão nessa busca profissional e às vezes você engravidar, você faz aquele questionamento, vai atrapalhar agora, estou bem naquele momento, sabe? E aí você prorrogar, você pode perder a oportunidade de ter um filho. Então é uma decisão difícil, né? Difícil. Eu sempre falo assim, olha, você não perde o time, não perde o time. E às é fácil vezes, perder, né? É fácil. Muitas chegam nas consultas e aí vem para se orientar, tal, já estão com 34, 35, falam, olha, não vai perder o time. Se você voltar daqui 2, 3 anos, de repente as taxas de gravidez não são como hoje. O risco de aborto aumenta, então isso é muito importante. E eu entendo essas mulheres, porque a gente hoje com 40 anos, a gente não se sente assim. Sim. Né? É que a expectativa de vida aumentou. Hoje eu já falei isso várias vezes aqui, que a mulher de 50 é a mulher de 30, né? Exatamente. De antigamente. Então, assim, para você perder esse time aí, ver o tempo que passou e você realmente não se preocupou com isso, é facinho, né? Verdade. Você piscou, já foi, porque o tempo passa muito rápido. Agora, aproveitando essa deixa, doutora Márcia, essa mulher que perdeu o time, até qual é a idade, assim, que ela consegue ainda ter fala, não, até os 45 é possível, existe, acontece? Excelente pergunta. Então vamos falar de taxa de gravidez. Sim. Então esses tempos agora atrás, o Dr. Matheus teve uma reunião com um grupo dele lá de São Paulo, do Pérola Byton, e estava essa discussão, mas até quantos anos você faz fertilização no seu laboratório, tal. Ele me ligou de lá, falou, Márcia, faz um levantamento aí, quantas pacientes engravidaram, a taxa de gravidez, com 43 anos. Então, no nosso laboratório, a taxa de gravidez nos últimos 3 anos, com uma mulher de 43 anos, foi 9,1%. Nossa. E a maioria dos colegas lá de São Paulo falaram que com 43 eles não fazem mais fertilização com óvulos próprios da mulher. Por quê? Porque se é 10%, ela tem que fazer 10 vezes. Nossa. É muito difícil, psicologicamente, o desgaste psicológico, mesmo se ela tem condições financeiras, o desgaste psicológico é muito grande. Então, assim, no nosso serviço a gente tem um limite de 43 anos, porque 44 é praticamente zero. Nossa, né? A não ser, assim, exceções, tudo tem sua exceção. Sim. Que o casal esteja muito bem orientado, financeiramente tem que ter condições, tudo é muito bem estabelecido, tem contratos, tem os termos de consentimentos, Sim. Mas assim, de regra, a gente faz até os 43 anos de idade. Olha só, então realmente a mulher tem... E uma mulher de 43 não se sente ótima. Sim. Faz tudo, trabalha, se cuida.
Então E não tá tem bem, essa saúde, ideia jovem, que os né? óvulos estão assim. E os óvulos não... Taxa Agora, de- a senhora falou algo interessante que eu percebi, que não faz com o óvulo próprio dela. Próprio. Como é que Exatamente. funciona isso? Existe essa doação? A gente pode fazer doação de óvulos? Isso já é legal? Sim, sim. Então, a fertilização com ovo doação ou num programa de ovo doação, hoje no Brasil tem duas maneiras. Então, existe a doação que a gente chama de compartilhada. Então, eu tenho uma paciente nova, com menos de 35 anos, que se enquadre em tudo que a Anvisa do Brasil exige para ser doadora. E temos uma com 45 anos que não tem mais óvulos. Então, essa vai fazer fertilização, mas ela doa uma parte para essa receptora. E essa receptora, em contrapartida, ajuda de alguma maneira, compra os remédios, de alguma maneira ela ajuda essa doadora. E é tudo anônimo. Então, uma Ninguém não fica pode sabendo quem saber é. o nome, é tudo código, é tudo extremamente sigiloso. Olha que maravilha. Então, Isso é totalmente legal, já é algo que já está Totalmente sendo legal há feito. muitos e muitos anos. Muitos anos? Muitos anos. Todos os nossos funcionários assinam até um contrato de confidencialidade, todos que entram. Porque é uma que coisa assim, maravilha. nome não se fala, é tudo com códigos, né? E a outra maneira também, que hoje já é legal no Brasil, há muitos anos no exterior, é a doação voluntária. Então, assim como você doa sangue, doa medula óssea, você pode deixar por escrito a doação de órgãos quando você morrer, existe a doação voluntária de óvulos, que é assim, eu acho assim um gesto, né, maravilhoso, nobre, porque maravilhoso. A tendência é de que muitas mulheres vão se encontrar nessas Sim. condições. E os homens doam sêmen há muitos anos. Existe banco de sêmen no Brasil há mais de 20 anos. Isso é mais natural no homem, né? Sim, e na mulher não existia, foi legalizado há poucos anos, acredito que uns 3 a 5 anos atrás apenas, aqui no Brasil. E a mulher, ela primeiramente, ela tem aquela vontade, lógico, de ser o dela, né? Ser o óvulo dela. Com certeza. Aí Esse tem é o toda plano A. É o plano A. A gente sempre fala, plano A, gametas do casal. Tenta de tudo, né? Plano B, gameta doado de um dos dois. Se ela não tem óvulo, sêmen dele, óvulo doado, ou vice-versa. Sim. Né? Aí tem o plano C, existe a adoção de embrião também. Adoção? Adoção de embrião, Nossa, totalmente doutora, legal. eu nunca ouvi falar. Sim, então o casal fez uma fertilização e engravidou, teve gêmeos ou já teve seus 2, 3 filhos e fala não quero desprezar os embriões, que é legal após 3 anos no Brasil. Então eles colocam para doação os embriões. Olha que maravilha. E para você ter uma ideia, a gente não tem nenhum embrião para adotar de grande que é a procura. Olha só. E o Isso último... aí já tá tudo tão evoluído, Sim, né? sim. Não é muito falado, eu não vejo Não. muito. Às vezes é uma novela, outra aborda a situação, mas não é algo assim que você vê. Não sei se as pessoas querem ter uma descrição, né, nas opções. Elas não, os casais mas não as pessoas gostam de saberem falar que muito. isso é possível, existe, acontece e é legal, é muito importante. Sim, talvez pela burocracia de você ir adotar uma criança, que a gente fala que é o plano D daí, né? Adoção. É a adoção mesmo. E a gente conversa sobre tudo isso, é tudo muito bem esclarecido. Sim, né? doutora. Nossa, mas voltando assim nas questões, tipo dessa mulher, que ela tem alguma anomalia, quais são os problemas, tipo físicos, as doenças que podem causar uma infertilidade, doutora? Então vamos começar das mais simples, né? Aham. A gente falou do colo, ela pode ter tido um pré-câncer do colo e fez uma cirurgia no colo. Então ela não produz o muco, ou se produz o muco, produz pouco e o buraquinho do colo às vezes ele não abre no momento que ela está ovulando, né? Sim. Subindo, útero. Pode ter um problema no útero? Pode ter uma infecção dentro, chama endometrite, ela pode ter uma doença chamada adenomiose, que atrapalha a gravidez, porque muda toda a circulação do sangue, ele fica um útero mais pesado, mais redondo, produz substâncias inflamatórias. Ela pode ter um mioma que está obstruindo uma trompa. Que acontece muito também, Muito né? Eu vi comum, muitas amigas muito. reclamarem da questão de
ter um útero com mioma. Mioma. E além de poder causar infertilidade, mioma pode causar aborto também. Olha. Aí a gente tem os pólipos, que são tipo, é o endométrio formando tipo uma carninha ali dentro. Está mais relacionada a aborto e falha na fertilização. Então, você transfere embrião, às vezes ele não fixa, não tanto com a infertilidade. Aí, subindo no sistema reprodutor, trompas, super comum problema de trompas. Ou ela teve uma infecção no passado, que a gente chama de DIP, doença inflamatória pélvica, inflamou, e a trompa, fazendo um parêntese aqui, é um assim, dos órgãos mais importantes para a fertilização, porque é ali dentro que acontece a fertilização, o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então a trompa ela tem um tecido que tem tipo uns cíliozinhos, uns pelinhos que vão levando o óvulo para cá e tem a contratura do útero que leva o espermatozoide para cá para encontrar. Sim. Então, se ela não está bem, se ela está dilatada, se ela tem um processo inflamatório, o óvulo que está lá no ovário já não entra. Às vezes entra, mas não encontra com o espermatozoide. E às vezes encontra e dá gravidez ectópica se ela não está boa. Que é a gravidez ali, na trompa, né? Que aí é uma urgência médica. Que não tem como dar sequência nessa gravidez, né, doutora? Além da infecção nas trompas, temos a endometriose, que pode acometer as trompas, dando obstrução, processo inflamatório, aderências, aí puxa ela para um lugar que ela não é o lugar dela. E por último, a gente tem os ovários. Então, a gente tem o mais simples, que seria a mulher que não ovula, mas já causa infertilidade, porque ela tem que ovular. Sim. Essa é mais simples. Se tiver tudo normal, ela só não ovula, a gente induz essa ovulação. Aí tem as mulheres que têm baixa reserva, número de óvulos pequeno, e tem aquelas que têm doenças no ovário. Cistos, tumores, endometriomas, tudo isso. E no homem? No homem, então, no homem a gente tem as alterações do sêmen. Pode ser em quantidade, tipo volume. Sim. Então, se ele tiver o normal acima de 1,5 ml, mas se ele tiver 0,8, já interfere. Nossa. Porque precisa se formar o lago seminal, que é o sêmen na vagina, para poder encontrar com o muco e o espermatozoide passar para o muco. Se ele tem um volume muito pequeno, mesmo que tenha 100 milhões, não forma esse laguinho. Olha só. Aí concentração, né, se tiver uma quantidade baixa de espermatozoides, e outra é a motilidade, que é muito importante. Então ele tem 100 milhões, mas todos parados. Entendi. Não adianta. Eu já ouvi falar que ele não tem agilidade, né? Exatamente, não chega lá na trompa. Doutora, nós estamos com o tempo já passou muito rápido, o bate-papo foi maravilhoso, assim, muito interessante, que a gente se envolve tanto que eu nem vi o tempo passar. Mas eu tenho uma curiosidade, no caso das mulheres que congelam o óvulo, no caso do sêmen também, que pode, o homem também que tem algum problema de saúde, queira congelar, também pode, né? Qual que é o tempo que ele pode permanecer congelado? Excelente pergunta. Então, como legalmente, ou seja, não deixou de ser mais experimental a partir de 2012, 2013, nós temos óvulos congelados só por 7, 8 anos ainda. Então, até este período, as mulheres estão engravidando normalmente. Nós não temos um limite para óvulos, até hoje. Pode ser que daqui 5 anos se descongelem óvulos de 10, 15 anos e nós vamos perceber que as mulheres não estão engravidando com esses óvulos. No momento, 8 a 10 anos, tudo bem. Sêmen tem sêmen congelado de mais de 25 anos e que os homens ainda fertilizam óvulos normalmente. Olha, ainda tenho mais uma pergunta. Eu vou aproveitar a presença da doutora Márcia aqui. Quando você congela os óvulos, você consegue identificar se eles estão saudáveis, se tem alguma doença, ou é só depois que já tem a fertilização? Não conseguimos. Só depois que fertiliza, aí dependendo da idade, a gente faz a biópsia do embrião, tira uma partezinha do embrião e manda para exame genético. Porque isso quando já está com uma idade avançada, as mulheres, os homens também, mas mais as mulheres, né? Elas têm um medo muito grande da criança vir com algum problema que acontece, né? A gente indica a partir dos 38 anos essa avaliação genética. Por quê? Porque de todos os embriões que ela produz, em torno de 40% são saudáveis só. Olha só. É menos de 50%. Então, a partir de 38, a gente indica a biópsia de embrião. Indica, não é obrigatório, faz quem quer.
Mas a Sim. gente tem que Mas orientar. as mulheres geralmente optam por fazer, né? Muitas fazem. Porque se você pode saber, né, antes, eu acho que é melhor saber. interessante. Mas é uma opinião tão particular, né, doutora? Sim. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, te convidar para voltar aqui novamente. É um assunto que é muito gostoso de falar e também de transmitir esse conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo. Eu adorei. Eu que agradeço poder passar um pouquinho da informação de reprodução, de infertilidade à população. Estou à disposição. Tá bom, muito obrigada. Já já a gente marca uma próxima. Combinado. Tá bom? E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta no mesmo horário, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Quer dar sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscreva, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.